Olá, gente querida. Que alegria estar com vocês mais esse dia, onde a gente pode ter os nossos 20 minutinhos de conversa, de alma para alma, de coração para coração, falando coisas que são importantes para nós e que podem nos ajudar a ter uma vida mais plena, mais serena, mais comprometida com a nossa própria verdade, com aquilo que nos importa na alma, né? Que faz o nosso coração vibrar e que faz sentido para nós. E pensando sobre o que eu queria trazer para vocês essa semana, à medida vocês eu tenho recebido, então quero também começar hoje agradecendo as mensagens que eu tenho recebido no meu direct, no Instagram, no Facebook, o quanto vocês têm contribuído para que eu possa até trazer mais conteúdos para a gente e para que a gente possa pensar juntos. E o conteúdo que eu pensei para hoje tem muito a ver com os pedidos que me foram feitos ao longo dessa última semana. E eu quero trazer para vocês uma reflexão importantíssima, que talvez seja um grande passo para que você possa vir a ter a vida que você quer ter, no sentido de uma vida mais coerente, mais harmoniosa para você. E uma vez que essa vida seja mais coerente e harmoniosa para você, ela com certeza se expande e ela com certeza atinge os seus relacionamentos, alcança os seus relacionamentos e as pessoas que estão mais perto de você, e assim a gente começa a transformar o mundo num lugar mais plausível, num lugar melhor para nós e para todas as outras pessoas. E esse conteúdo, gente, tem a ver, eu estou chamando ele aqui, vocês viram o convite do vídeo de hoje? São os 4 compromissos para uma vida mais harmoniosa. E o primeiro desafio, antes de eu trazer os compromissos aqui, o primeiro desafio é nós nos vermos como aprendizes. Esse já é um desafio por si só. Porque às vezes a gente se comporta na vida e grande parte dos nossos anseios e das nossas dores tem a ver com o fato de que a gente quer fazer o certo de primeira e a gente precisa saber como se comportar, e a gente muitas vezes tem a impressão de que a maneira como a gente está se colocando na vida é a certa e as outras pessoas é que não nos estão entendendo ou estão se colocando de uma maneira equivocada. E o nosso grande desafio, na verdade, é entendermos que viver a jornada da vida mesmo, né? Da hora que a gente nasce para a hora que a gente morre, essa jornada entre um instante e outro é um processo de aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender. E para que a gente possa conseguir aprender esses 4 compromissos que eu quero trazer para vocês hoje, nós já vamos começar tendo um primeiro grande desafio. E esse desafio é aprender a desaprender. Isso mesmo, aprender a desaprender, desaprender os velhos hábitos que nos colocam nessa situação de construir dramas na nossa cabeça e de construir sofrimentos para nós. Então, para que a gente possa aprender esses compromissos, a gente vai ter que começar a desaprender esses velhos hábitos, a soltar, a deixar esses velhos hábitos para trás, para que a gente possa aprender esses 4 compromissos que eu quero trazer para vocês aqui. E o primeiro compromisso que eu quero trazer é uma convocação. E ele diz assim: seja impecável com as palavras. Gente, esses 4 compromissos que eu vou trazer para vocês, quero retomar isso aqui, é de um livro muito bacana e super antigo, um livro que eu tive acesso lá atrás, eu acho que em 2000. Esse livro é de 1997, de um cara chamado Dom Miguel Ruiz, que ele traz esses compromissos de uma filosofia antiga, do México, muito antiga, trabalhando com os nossos ancestrais, né? Os ancestrais mexicanos lá de trás, essa sabedoria que vai passando de geração em geração, para que a gente possa ter uma vida mais leve. E esses compromissos, esse livro do Miguel Ruiz se chama Os 4 Compromissos Toltecas para uma vida mais feliz, uma vida mais leve, mais plena. E eu quero trazer eles para vocês aqui agora. E o primeiro compromisso é esse: seja impecável com as palavras. Para isso, para que a gente possa entender a importância e o poder desse compromisso, a gente primeiro precisa perceber o poder da palavra.
Nós somos seres linguísticos. A gente se constitui por meio da palavra. Pode observar na sua vida, tudo que a gente faz na nossa vida é conversar, e todos os compromissos que a gente assume têm a ver com a nossa capacidade de falar, tem a ver com o que a gente profere, com o que a gente diz. Se a gente perceber o poder criativo da nossa palavra, o poder criativo do nosso pensamento, isso às vezes se dá no meio da fala direta, quando a gente fala alguma coisa para alguém, mas isso também se dá na conversa que a gente fica tendo dentro da nossa cabeça, e o quanto isso é poderoso, o quanto isso gera coisas. Então a gente gera o nosso mundo através da palavra. O fato de você existir hoje foi um ato de uma palavra. O seu nome, o nome que você tem, foi uma marca identitária que foi te dada por meio da palavra antes mesmo de você saber, antes mesmo de você ter consciência disso. Então a palavra, ela é extremamente poderosa. A gente gera o mundo, a gente gera o futuro a partir de uma palavra. A gente fala. Deus mesmo não fez isso quando ele diz assim, e haja luz, e houve luz. Quando a gente lê lá Gênesis o tempo inteiro, tudo que está acontecendo lá foi por meio da palavra, e o verbo se fez carne. E aí a gente tem toda uma elaboração mostrando a importância da palavra para a gente se construir como indivíduo. E sabe qual é a grande questão disso? Que mesmo que a gente saiba disso, parece que a gente não se compromete com isso no nosso ser. Assim, na nossa vida, a gente não se atenta ao quanto isso é importante no nosso dia a dia. E aí, quando a gente começa a perceber a importância da palavra e o poder que a nossa palavra tem no nosso dia a dia, a gente começa a notar, vem essa segunda marca do nosso compromisso, que é seja impecável com a palavra. E o que é ser impecável, gente? Ser impecável é não ter pecado. Então agora a gente precisa entender o que é pecar. E pecar, dentro desse contexto que nós estamos trazendo aqui, o que é o pecado? É tudo aquilo que rompe com aquilo que é mais importante na minha essencialidade. É quando eu falo uma coisa que vai contra aquilo que efetivamente eu quero na minha essência, aquilo que verdadeiramente é verdade no meu coração. Todas as vezes que isso aqui está em desarmonia, todas as vezes que o que eu falo não diz respeito ao que eu verdadeiramente quero do ponto de vista mais íntimo da minha alma, eu estou pecando. Porque é aqui que começa o julgamento, a crítica demasiada. E na hora que a gente está criticando, julgando, se condenando nos nossos próprios atos, nós estamos pecando. E nós não estamos sendo impecáveis com as palavras. Esse é o compromisso, talvez o mais importante de todos os compromissos, porque é dele que nascem os conflitos. Os nossos conflitos nascem desse espaço. Quando a minha fala não revela a verdade do meu coração e quando isso aqui começa a entrar em conflito dentro de mim. Os nossos maiores dramas na nossa vida dizem respeito a esse espaço. Porque a gente não está respeitando a integridade da nossa alma. A gente não está respeitando aquilo que há de mais importante para nós. E aí isso nos convoca a um segundo compromisso. Porque muitas vezes a nossa dificuldade em sustentar esse compromisso, de sermos impecáveis com as palavras, tem a ver com o fato de que a gente atua na vida resistindo e reagindo ao outro. Então, ao invés de eu estar centrada em mim e pensando em como eu quero me comportar diante do que acontece, eu reajo, eu quero rebater, eu quero dar o troco, eu quero me vingar. A gente assume uma postura meio reativa na vida. E isso tem a ver com o nosso segundo compromisso. E o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Gente, olha a importância desse compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. O que significa dizer isso? Significa identifique o que está acontecendo sem se identificar com isso que está acontecendo. O que eu quero dizer para vocês com isso, gente? Se a gente traduz isso, se a gente desce um pouco mais, nós temos vivido uma vida muito ancorada na sensação de importância pessoal.
É assim, se acontece alguma coisa aqui no nosso redor, se a pessoa chega mal-humorada, imediatamente a pergunta que a gente se faz é assim: meu Deus, mas o que que eu fiz para ela estar fazendo assim comigo? Meu Deus, o que que eu preciso fazer para essa pessoa reagir de um jeito melhor comigo? E a gente começa a achar que tudo que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com a gente. Então, se a pessoa está mal-humorada, a culpa é sua. Se a pessoa está feliz, a culpa também é sua. Tudo tem a ver com você. E isso cria um monstro dentro da gente. Então, um dos primeiros exercícios que a gente precisa fazer quando nós estamos trabalhando nesse processo da nossa reforma íntima, daquilo que a gente quer viver, das verdades que a gente quer viver na nossa vida, tem a ver em não levar as coisas para o lado pessoal. Tem uma máxima, um ditado popular que a gente usa muito nos contextos de terapia, especialmente no processo de terapia de grupo, que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Entenderam? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo que nós falamos, independente se eu estou falando de outra pessoa, diz muito mais ao meu mundo interno. São projeções que eu estou fazendo na realidade. O que é isso? O que são as projeções? É aquilo que eu pego de mim e jogo, como se eu estivesse jogando num telão. E aí eu começo a falar desse telão como se isso estivesse do lado de fora. E na verdade não tem nada do lado de fora. Isso tem a ver comigo. Isso está do meu lado de dentro. E aqui a gente precisa aprender a não se identificar tanto, nem com as críticas. Porque às vezes a gente fica querendo se defender das críticas, as pessoas criticam, as pessoas julgam, e a gente fica num exercício incansável e, na verdade, exaustivo de ficar se defendendo da crítica dessas pessoas, de ficar provando para essas pessoas que não é bem assim, que elas estão erradas e tentando nos justificar a todo custo, explicando as nossas motivações e o porquê a gente fez o que a gente fez. E isso é exaustivo. Ou então, a gente se identifica com um elogio, porque é tão bom se sentir elogiado, e aí a gente começa numa busca incessante por esses elogios. Numa busca incansável por esses elogios. Porque é como se o elogio do outro me abastecesse e aí me desse uma sensação de tranquilidade. Ah, então tá tudo bem, eu sou quem eu sou, eu estou agradando, as pessoas estão me reconhecendo, então tá tudo bem. E esse binômio, gente, entre a nossa necessidade de agradar os outros e essa necessidade de ser reconhecido e ao mesmo tempo o medo da crítica e a necessidade da gente seguir se justificando, é uma das coisas que a gente precisa cuidar com muito carinho. Porque todas essas coisas nos tiram do nosso centro. Não dá tempo da gente se centrar e da gente pensar um pouquinho em onde nós estamos e qual é a nossa verdade, se a gente está o tempo todo comprometido com esse mundo externo, olhando para fora e querendo agradar tudo e a todos. Então o desafio aqui é a gente se centrar um pouquinho e não deixar que o lixo do outro seja o seu lixo. O que o outro pensa, o que o outro fala é dele. E a gente não precisa se defender, se importar. Mas, Tirza, eu não vou me tornar uma profunda ausente social? Isso não vai me tornar cínica? Não. Isso vai te tornar muito mais centrada e serena. Porque, olha só, gente, dentro dessa noção de importância pessoal, ancora dentro de nós um egoísmo, que é uma sensação de que tudo diz respeito a nós, e não diz. Então estejam atentos a isso. Como que a gente pode não levar as coisas tanto para o lado pessoal e não nos identificarmos tanto com o que está por vir? O terceiro compromisso, ele é uma decorrência desse compromisso também. E ele é super importante. Ele diz respeito a gente não tirar conclusões. Não sermos rápidos em tirarmos conclusões. O que isso quer dizer? É nós nos darmos o benefício da dúvida. A gente tem uma rapidez muito grande, sabe? Em querer concluir as coisas. A gente vê um pedacinho da coisa e a gente já entende, e a gente já acha que a gente compreendeu o que aquilo quer dizer. E a partir desse momento,
uma vez que a gente tira essa conclusão, a gente tem uma facilidade muito grande em pensar que essa conclusão é verdade. E se ela é verdade, ela precisa ser defendida, ela precisa ser mantida. E aqui está o nosso grande problema. A maior parte dos nossos dramas pessoais, se vocês forem parar um pouquinho para observar, foram coisas que a gente tirou conclusão precipitada. E que não apenas a gente tirou conclusão precipitada, como a gente levou isso para o lado pessoal e acabou entendendo que isso era nosso, que esse drama era nosso e que a gente precisava cuidar disso. Gente, o grande desafio dessa coisa de tirar conclusões precipitadas e de tirar conclusões precipitadas ancorando elas em nós, no nosso lado pessoal, é assim. A gente vive em sofrimento. O grande desafio que esse compromisso nos ancora, quando ele está nos dizendo não tire conclusões precipitadas, diz respeito a nós nos darmos, como eu já falei, o benefício da dúvida e a possibilidade da gente se acalmar e checar. Checar a escuta, checar a observação. Será que eu estou lidando com toda a informação que eu preciso lidar para poder reagir a isso? Então é eu me dar 5 minutos de pausa e pensar assim, tá, como eu posso reagir de uma maneira melhor? Será que eu estou aqui lidando? Então eu posso perguntar, eu posso checar a escuta, eu posso avaliar se o que eu estou vendo é o que eu estou vendo mesmo. E eu posso me dar um tempinho. Porque às vezes o tempo me dá a chance de ter uma visão mais ampla para que eu possa atuar sobre aquilo de uma maneira mais estruturada e mais efetiva. E isso nos leva para o nosso quarto compromisso. E o quarto compromisso diz respeito a seja sempre o seu melhor. Seja sempre o seu melhor. Gente, esse compromisso ele é super importante. Porque ele ancora, ele é o que torna possível os 3 compromissos anteriores. Então, para eu ser impecável com a palavra, para eu não me identificar muito com as coisas que estão acontecendo do lado de fora, não levar as coisas para o lado pessoal e não tirar conclusões precipitadas, eu preciso estar aqui, ó, ancorada nesse quarto compromisso que é seja sempre o seu melhor. E o que esse compromisso quer dizer para a gente? Ele ancora aquilo que eu falei para vocês no início do nosso vídeo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo e diariamente eu estou comprometida em ser o meu melhor. E ser o meu melhor não significa ser perfeita, viu? Não significa ser perfeita, mas significa que hoje é isso que eu sou capaz de fazer e isso basta e isso é suficiente. E estar comprometida com o nosso melhor significa que eu estou aqui, ó, ancorada naquilo que há de mais essencial na minha alma e na minha verdade. Significa escolher ter um compromisso diante da vida que não é um compromisso reativo. A gente sai dessa dinâmica do toma lá da cá, sabe? Do tipo, eu tô fazendo isso porque você tá. Como que eu vou fazer diferente se você tá. E aí a gente começa a construir uma série de justificativas das nossas ações ancoradas no outro. Então, eu tô fazendo isso, mas a culpa é sua. Porque você... E aí a gente tem uma lista para dizer por que a culpa é do outro. Só que deixa eu te falar uma coisa. O seu compromisso de ser o melhor não pode estar ancorado no que o outro está fazendo. Porque aqui você se despessoaliza, aqui você perde a sua verdade. E aqui a gente não tem um compromisso nenhum de gerar um mundo melhor. Gente, nós temos olhado para tantas coisas acontecendo no mundo, não é verdade? E a gente às vezes olha para o mundo e pensa assim, nossa, olha que absurdo isso que está acontecendo, olha esses conflitos, olha essas guerras, olha essa corrupção. E nós falamos disso como se isso estivesse fora de nós. O nosso maior desafio é ancorar isso em nós e entender que a mudança que a gente quer ver no mundo parte de um processo profundo de consciência e de aprofundamento nessa nossa reforma íntima. O conflito que a gente está vendo no mundo, do lado de fora, na verdade diz respeito a esses conflitos aqui, ó, dentro da nossa alma.
E a gente precisa entender que quando nós estamos falando de ser o nosso melhor, sempre, é que esse melhor muda, ele é dinâmico. O meu melhor hoje não é o meu melhor ontem, não é o meu melhor amanhã. A cada dia nós estamos nos redesenhando. E esse melhor também considera o nosso estado de ânimo. Sabe por quê? Porque as minhas emoções me constituem. Então, se eu tô triste, se eu tô profundamente alegre, se eu tô arrasada hoje porque alguma coisa aconteceu, isso interfere na entrega do meu melhor. Então, o meu melhor precisa considerar também isso, e é por isso que nós precisamos estar em constante observação, para que eu entenda o que está me movendo. Quais são os gatilhos que estão disparando na hora que eu estou reagindo da maneira como eu estou reagindo. E a partir do momento que a gente assume um compromisso de ser o nosso melhor, a gente vai se tornando cada vez mais eficiente nisso e cada vez mais verdadeira e coerente nisso. Então, gente, fica uma dica aqui para você. Toda vez que você se ver impelida a reagir, ou a querer se vingar, ou a fazer alguma coisa com a pessoa porque ela fez alguma coisa com você e você quer que ela prove do próprio veneno, ou você quer mostrar para ela o quanto isso é ruim, para um pouquinho e pensa, o que é que está te movendo? E aí, uma vez eu estava conversando isso com uma paciente minha, e ela disse assim, mas Tirza, e se quando eu fizer essa visitação aqui na minha essência, eu perceber que na verdade eu sou muito má, e na verdade o que eu quero mesmo é me vingar, porque eu tô com muita raiva. E eu disse para ela e vou dizer para vocês aqui, isso não é verdade, gente. A nossa essência nunca é contemplada pela raiva e pelo desejo da destruição. Não é. Na verdade, isso diz respeito à sua ferida. Quando a gente se conecta com o desejo, com a nossa raiva, com o desejo de se vingar, com o nosso sofrimento, isso ainda é a camada das nossas estratégias de autodefesa. E sabe o que é o pior? É porque assim, quando a gente reage a partir desse lugar, isso ainda aumenta a nossa raiva. E aumenta a nossa raiva do outro. Porque é como se a gente estivesse falando assim, eu me condeno pela própria coisa que eu mesmo estou fazendo. E eu ainda responsabilizo o outro por estar fazendo isso. Do tipo, você me fez me tornar uma coisa que eu odeio. Você me fez fazer isso que eu mesmo condeno. E isso amplia a nossa raiva. Então, quando você se vê movida a ter esse tipo de reação, para um pouquinho e pensa, porque você ainda não aprofundou o suficiente na sua alma. Porque a nossa alma, gente, ela é permeada pelo amor, ela é permeada pela harmonia, ela tem um desejo pulsante de esperança e vida. Se você ainda não encontrou esse lugar, é porque você ainda não mergulhou fundo o suficiente. É desse lugar que nasce o nosso melhor. É desse lugar que nasce o nosso compromisso com a nossa integridade. Tudo que acontece antes disso é defesa. E é desse lugar que a gente precisa se nutrir para que a gente possa começar a desfazer os conflitos da nossa vida. Então, vamos retomar? São 4 os compromissos. E esse é um convite para a vida. É um convite, são 4 compromissos que nós precisamos estar atentos diariamente na nossa vida. Seja impecável com as palavras. Não leve as coisas para o lado pessoal, não se identifique tanto. Você não é tão importante assim. Não se apresse em tirar conclusões. E seja sempre o seu melhor, entendendo que esse melhor é dinâmico, que esse melhor muda de dia após dia. Então, siga observando isso aqui e faça essa revisão todo dia antes de dormir, como é que você lidou com isso, e no outro dia ao acordar, olhe para essas 4 coisas e faça esse compromisso de se colocar na vida a partir de um espaço de mais presença e auto-observação. Então, a palavra de ordem hoje aqui é observe. Se observe nesses 4 compromissos para que você possa ter uma vida mais leve. Vamos tentar? Um grande beijo.
Gostou? Então vai lá agora, agorinha, nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tirza Reis Oficial, e deixa seu comentário, fala sua opinião e me conta o que mais você quer ouvir aqui, para que esse programa seja nosso, seja seu. Espero você!